Olá, tudo bem com você? Como é que anda a sua saúde, hein? E da sua família? Não pode relaxar muito mais agora, né? A gente sabe que tem que manter a saúde do corpo e da mente em dia para tudo ficar bem. Vamos falar de um assunto bastante sério? Hepatite, um dos principais desafios da saúde pública do mundo. Você sabe como é o tratamento, como é que se pega? Vamos conversar sobre isso com a doutora Umbeliana. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e vocês? Também tudo ótimo. Muito obrigada da senhora estar aqui no Saúde é Vida e com você aí de casa também, né? Doutora, hepatite é um assunto muito sério mesmo, né? Muito sério. As hepatites virais, elas são importantes doenças de saúde pública que estão distribuídas em todo o mundo, tanto regiões mais ricas quanto regiões mais pobres do planeta. Existem vários tipos de tratamento. As complicações das hepatites são graves e é muito importante que a população tenha informações sobre as hepatites virais. Então é importante você prestar atenção certinho no que a gente está conversando agora para você ajudar aí as autoridades de saúde a combater esse desafio, né? Junho Amarelo é o mês escolhido para debater esse assunto, né, doutora? Sim, Julho Amarelo foi estabelecido por órgãos internacionais, adotado pelo Ministério da Saúde, que é um mês em que se concentram campanhas e todas as medidas de enfrentamento ao combate das hepatites virais. Aqui no Brasil existe até lei, né, sobre isso, né, doutora? Existe o quê? Até lei sobre isso, né? É um assunto tão grave Sim, que tem até sim, lei. existe uma lei instituindo que o mês de julho, né, é um mês marcante, determinante para a campanha das hepatites. Agora, doutora, é uma doença que ataca o fígado? Sim, quando a gente fala hepatites, a gente está falando genericamente de um processo infeccioso e inflamatório que acomete o fígado. Existem várias causas de hepatites, não só as infecciosas. Existe, por exemplo, hepatites agudas, que são induzidas por medicamentos que têm toxicidade no fígado. Mas quando a gente fala de hepatites, o que tem maior importância são as hepatites virais. E são vários vírus que podem causar as hepatites virais. São aqueles vírus que têm o que a gente chama de tropismo, ou seja, quando ele entra no nosso organismo, ele vai diretamente para o fígado, causando um processo inflamatório que pode ser intenso e, posteriormente, se essa hepatite não é tratada, causa um processo de fibrose que consiste no endurecimento do tecido do fígado e pode levar a complicações graves, como cirrose hepática e câncer de fígado. Pode até causar a morte do paciente, né, doutora? Sim, quando essas complicações graves ocorrem, pode causar a morte. Hoje, no mundo inteiro, a principal causa de transplante de fígado é hepatite C crônica. A senhora citou aí a hepatite C, mas são 5 tipos, é isso mesmo, de hepatite? Sim, as hepatites virais, elas são classificadas por letras, né? Então, vai da hepatite A à hepatite E. As hepatites mais importantes são a hepatite B e a C. Por quê? Porque elas podem cronificar e, uma vez cronificada, elas podem evoluir com essas complicações que eu citei anteriormente. A hepatite A é a hepatite mais comum. Ela é transmitida pela água, que contamina objetos e alimentos e objetos que vão à boca. A hepatite A não cronifica. Isso quer dizer, ela não chega a um estágio grave que não tem cura, não, é isso? Ela não chega a isso. Ela não evolui para o estágio de cirrose e ela não dá câncer de fígado, mas ela tem cura. A hepatite A, por ela não cronificar, significa que o nosso próprio sistema imunológico elimina o vírus
Então, não existe hepatite A crônica. Existem duas formas de hepatite A. Hepatite A aguda, que é uma doença benigna e que em pouco tempo ela se resolve e o paciente fica curado, ou a forma grave da hepatite A, que ocorre em apenas 2% dos indivíduos infectados, que é a hepatite A aguda, que evolui para a forma fulminante, e aí esse paciente, para ser curado, necessita de transplante hepático, mas isso é extremamente raro. Aí vamos falar da hepatite B. A hepatite B, ela tem uma importância muito grande, porque ela também está distribuída no mundo inteiro, como as demais hepatites virais, e ela pode cronificar. A probabilidade de uma hepatite B cronificar é cerca de 7 a 8%. Nos demais casos, assim como a A, o próprio sistema imunológico vai eliminar o vírus e evoluir para a cura. Quando a hepatite B não é curada, aí sim é necessário um tratamento medicamentoso, e esse tratamento está disponível, inclusive no Sistema Único de Saúde. Doutora, eu vou fazer um convite agora para o pessoal que está em casa, porque é um assunto bastante importante. Você deve ter dúvidas aí na sua casa. Manda para a gente nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela, que a doutora está aqui e a senhora ajuda com as respostas, né, doutora? Combinado. Ô, doutora, a senhora falou bastante aí da hepatite A e B. Vamos voltar lá na hepatite A, das formas de contaminação que tem muito a ver com a higiene, com o saneamento básico. Sim. Tem tudo a ver com o saneamento básico. Quando no Brasil o saneamento básico era muito ruim, 90% da população até os 20 anos de idade já tinha contato com o vírus da hepatite A, principalmente na infância. Como é uma doença benigna, essas crianças que eram infectadas por terem tido contato com alimentos e objetos contaminados que vão à boca, evoluíam, na grande maioria, de forma assintomática. Então, geralmente, criança, adolescente com hepatite A não tem sintoma. Às vezes nem sabia que tinha, né? No adulto. Exatamente. A gente só vai descobrir que aquela pessoa teve hepatite A quando a gente faz a sorologia e descobre que aquela pessoa tem os anticorpos porque não tinha contra sintomas, o vírus da viu, hepatite gente? A. Exatamente, a grande maioria evolui de forma assintomática. Então, a hepatite A, em relação à forma de transmissão, é a mais fácil de ser transmitida. Basta ter contato com alimentos, principalmente crus, que não estejam bem lavados, e a contaminação também, né, é o que a gente determina como fecal e oral. Então, o vírus é também transmitido pela saliva, então um beijo na boca transmite hepatite A. A pessoa que compartilha um copo com uma pessoa que está com hepatite A, compartilha um copo, um talher, pode pegar hepatite A. O vírus é eliminado nas fezes, essas fezes contaminam a água, e se não tiver um saneamento adequado, essa água vai contaminar um grande número de pessoas. Agora, o reforço com a higiene dos alimentos, então, deve ser feito constantemente, lavar direitinho, até para se prevenir desse tipo de hepatite. Sim, os alimentos que não são crus, os alimentos que passam por temperatura elevada, que são cozidos, que são processados, é o suficiente para matar o vírus da hepatite A. Mas os alimentos crus devem ser devidamente higienizados com água, com detergente, com colocar água bem de sanitária, molho, né, doutora? Por exemplo, você que cloro. gosta de uma alface, né? Então, lavar bastante então, as folhas. Deixa de molho na água com cloro, né? O vírus é facilmente removido através dessas medidas de higiene. E o saneamento básico, que é extremamente importante. Então, a gente observa que no Brasil, nas regiões em que o saneamento básico é mais efetivo, como nas regiões Sudeste e Sul, a incidência de hepatite A diminuiu muito nos últimos 20 anos. E nas regiões
do Brasil, norte e nordeste, onde o saneamento básico ainda é precário, a maioria da população continua tendo contato com o vírus da hepatite A e nem sabe. Como eu disse, na maioria das vezes, a doença é benigna e assintomática. E o próprio sistema imunológico elimina o vírus. Então, a hepatite A não cronifica. Hepatite A não precisa de tratamento com remédio. Olha, doutora, chegou uma pergunta dentro do que a gente está conversando agora. Oi, Marcelo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no Saúde é Vida. Obrigada por sua participação. O Marcelo Raimundo é do Jardim Bandeirantes. Ele fala: como posso saber se estou com hepatite? Eu posso fazer um teste? Ele quer saber se ele pode fazer um teste. Sim, a testagem é uma das estratégias adotadas, né, no Julho Amarelo. Existe um teste rápido para a testagem de hepatite B e C. Por que a A foi excluída? Porque a A ela tem uma menor importância, ela não cronifica, ela é totalmente benigna, ela tem uma cura espontânea. Então, a testagem ela é concentrada, direcionada para a hepatite B e C, que são as hepatites virais que podem cronificar, que podem ter complicações graves e podem levar até a morte de uma pessoa. Então, ele pode ir a um posto de saúde e pedir para fazer um teste? Sim, em todas as unidades básicas de saúde é feita a testagem para as hepatites B e C. Tem o teste rápido, que é um teste que é feito com uma gota de sangue, que é colocada num pequeno dispositivo, e o resultado sai em meia hora. E existe também o teste convencional, que é o melhor, chamado sorologia, para as hepatites A, B e C, e esta sorologia está também disponível em todas as unidades básicas de saúde. Então, ninguém precisa procurar um centro de referência, um hospital de grande porte, para saber se tem ou se teve contato com os vírus das hepatites. Basta procurar uma unidade básica de saúde. Respondido, Marcelo. E se você também, assim como o Marcelo, tiver dúvida, manda para cá que a gente responde, né, doutora? Ô, doutora, vamos falar um pouquinho então da hepatite tipo B? É um pouco mais grave, então é mais grave, não é nem um pouco, é mais grave, né? Sim. A hepatite B ela é mais grave porque, uma vez cronificada, ela pode ter as complicações que são cirrose, que é o endurecimento do fígado, e essa cirrose pode levar a um comprometimento do funcionamento do fígado, ou seja, uma falência do fígado, uma insuficiência hepática, e quando chega nessa fase, o único tratamento é o transplante. E a hepatite B também é uma causa importante de câncer de fígado. O câncer de fígado principal, chamado hepatocarcinoma, tem como causas principais a hepatite B crônica e a hepatite C crônica. Como que se transmite hepatite B? É isso que eu queria saber. Água, não é pela água, não é pelos alimentos. A hepatite B ela é classificada como uma infecção sexualmente transmissível. Então, a principal forma de transmissão da hepatite B é a transmissão sexual. O vírus ele se encontra em grandes concentrações no sêmen e nas secreções vaginais. Então, uma pessoa que tem uma relação sexual com um portador de hepatite B, mesmo sem nenhum sintoma, mesmo com a forma mais leve da doença, o risco de transmissão é extremamente elevado. A segunda principal forma de transmissão da hepatite B é através do sangue, contato direto com o sangue de uma pessoa ou contato indireto através de objetos contaminados com sangue, como, por exemplo, objetos pérfuro-cortantes, um alicate de unha, uma tesoura, um aparelho de barbear. Doutora, objetos que todo mundo tem em casa.
É para a gente falar até como a gente tomar cuidado com a nossa própria saúde, né? Como se prevenir desse tipo de hepatite. Por exemplo, as relações Sim, sexuais têm que ser com proteção. com proteção, com preservativo. Aí tem uma coisa importante na prevenção da hepatite B. Estamos falando de hepatite B. A vacina para hepatite B é altamente eficaz e ela está disponível em todo o Sistema Único de Saúde e também nas clínicas privadas. A vacinação contra a hepatite B, ela começa quando a criança nasce. Na rede pública, nas maternidades públicas, o recém-nascido recebe a primeira dose da hepatite B ao nascimento, Ah, já é antes de logo que receber nasce, então, já. nas primeiras 24 horas de vida. São 3 doses no total. E para que se tenha esta proteção da vacina da hepatite B, como eu disse, é altamente eficaz a vacina, ela confere uma proteção em torno de 95%. É extremamente importante que o esquema vacinal seja completo. Esse esquema vacinal completo, ele é um esquema de 3 doses. Independentemente da idade do indivíduo, essas 3 doses devem ser completadas. No caso da criança, já está instituído a primeira dose ao nascimento, nas primeiras 24 horas de vida, e 30 dias após a primeira dose se faz a segunda dose, e 6 meses da primeira dose se faz a terceira dose. Para uma pessoa que hoje tem, digamos, 40 anos ou mais de idade, em que não havia ainda disponibilidade da vacina no Brasil, a vacinação contra a hepatite B no mundo começou no início dos anos 90. No Brasil, começou mais ou menos por volta de 1995, 1996. Então, em qualquer idade, essa vacina está indicada. Em qualquer idade, é importante, necessário completar esse esquema vacinal de 3 doses. Doutora, a gente recebeu mais perguntas a respeito desse assunto mesmo que a gente está falando, sobre a vacinação. A Aparecida, tudo bem, Aparecida? Seja bem-vinda aqui no Saúde é Vida. Espero que esteja tudo bem aí na sua casa. A Aparecida mandou uma pergunta bastante interessante. A Aparecida Caldeira, lá do bairro Bonfim. Obrigada, Aparecida. Ela quer saber, doutora, que ela não se lembra de ter tomado a vacina. O que ela deve fazer, hein? A maioria das pessoas adultas, elas têm esse tipo de dúvida, elas não se lembram se receberam a vacina da hepatite B e elas não possuem mais a carteira de vacina. Quando não existe uma comprovação de que houve a administração da vacina, todos os indivíduos devem procurar a unidade básica de saúde para que sejam vacinados. Como eu disse, a vacina está disponível em todas as unidades básicas, em todos os postos de saúde. São 3 doses e é super importante, é de extrema importância que esse indivíduo faça o esquema completo das 3 doses. Então, Aparecida, é hora de se atualizar, hein? Vai lá, dá uma olhadinha se não achar a carteirinha de vacinação, porque às vezes a gente perde, né, depois que fica adulto. Então, vai até o posto, conversa lá, né, com as pessoas, com a equipe médica e toma a sua vacina, combinado? Doutora, vamos falar da hepatite C. Vamos! Das hepatites virais, a hepatite C é a mais importante. Por quê? Ao contrário da hepatite A e B, que no caso da hepatite A, ela não cronifica, a B, só cerca de 8% dos indivíduos infectados vão evoluir para a forma crônica, na C é 80% das pessoas infectadas que vão evoluir para a forma crônica. É muito e perigosa. Todos os indivíduos que evoluem a forma crônica da hepatite C devem ser tratados. Se não forem tratados, ao longo do tempo, é uma doença de evolução lenta, ao longo de 20, 30 anos, esses indivíduos podem desenvolver cirrose e câncer de fígado. É por isso que, no mundo inteiro, a principal causa de transplante de fígado
é hepatite C crônica. É uma doença que está distribuída no mundo inteiro, está entre as populações de maior de maior renda e de baixa renda, então não distingue se Ela é não uma escolhe população classe, né, pobre doutora? e uma população rica, é uma doença que atinge todas as classes. Não existe vacina, então não existe uma forma de prevenção através da vacina. Como que é a transmissão da hepatite C? É através do sangue, contato direto com o sangue ou objetos contaminados por sangue. Por exemplo, A transmissão, agulha, objetos agulha, cortantes, transfusão, alguma coisa. objetos pérfuro-cortantes, transfusão. É, o teste para hepatite C, ele se tornou disponível no início dos anos 90. Então, antes dos anos 90, uma pessoa que recebia transfusão de sangue, ela corria um risco altíssimo de se contaminar pelo vírus da hepatite C. No Brasil, o teste de doador de sangue para hepatite C se tornou obrigatório no ano de 1994. A partir desse ano, então, o risco de se contaminar por uma transfusão de sangue é praticamente zero. Todas as pessoas que receberam transfusão de sangue antes de 1994 precisam ser testadas, porque essas pessoas têm um risco altíssimo de serem portadoras da hepatite C, portadores crônicos da hepatite C, não saberem, e a doença só vai se manifestar numa fase avançada e numa fase grave. Daí a importância do teste, né, doutora? Da pessoa procurar, A né? importância do teste é uma doença silenciosa, é uma doença que não tem vacina, ninguém tem risco zero de pegar uma hepatite C, então todo mundo precisa ser testado. Existe tratamento altamente eficaz para hepatite C. O grande desafio hoje é identificar esse portador, que na grande maioria dos casos é um portador assintomático, ele não sente nada, ele acha que ele não tem Acha nada. que não tem Ele a doença. acha que não tem a doença. E quando a doença se manifesta, é quando o fígado já começa a ter sinais de insuficiência, quando esse fígado já não tem o seu funcionamento pleno e a doença está muito avançada e esse paciente muitas vezes tem que ir para uma fila de transplante. Doutora, eu queria agradecer a sua participação aqui. Queria fazer mais um convite. Que a senhora volte aqui com mais informações para a gente, para o nosso Será um telespectador. prazer. Tem uma informação super importante que eu gostaria de Sim. complementar. Então, como eu disse, todas as pessoas precisam ser testadas, principalmente para hepatite C. E esse teste está disponível nas unidades básicas de saúde, como teste rápido, que fica pronto em meia hora, ou a sorologia convencional. Uma vez positivo esse teste, esse paciente deve ser encaminhado para um centro de referência. Hoje, desde 2018, o tratamento da hepatite C está disponível para todos os portadores da hepatite C. É um tratamento que aqui no Brasil é universal, enquanto muitos países não disponibilizam o tratamento no sistema público, no Brasil, todos os portadores podem e devem ser tratados. É um tratamento muito caro, são antivirais muito potentes, é um tratamento simples por via oral, que em 12 semanas o paciente tem uma probabilidade de cura de 95%. Então, no futuro, nós vamos erradicar a hepatite C no Brasil. O Ministério da Saúde se comprometeu com a Organização Mundial de Saúde de erradicar, eliminar a hepatite C até 2030. Então, o tratamento é acessível a todos, o tratamento cura a hepatite C,
é um tratamento seguro, praticamente sem efeitos colaterais, que está disponível a Certinho. todos. Certinho, doutora, muito obrigada, viu, pelas orientações. Então, você pode procurar, sim, a unidade de saúde mais próxima da sua casa e aí atualizar a sua carteirinha e tirar até outras dúvidas aí que você tem acerca da doença. Eu vou ficando por aqui, não fica com saudade, que logo eu estou de volta. Olha, não sai daí, porque o Câmara Total está de volta rapidinho depois do intervalo. Um beijo, tchau, saúde!